Um ato de respeito profundo com você mesmo. Uma forma de dizer: eu me conheço, eu me escuto, eu me respeito. Porque a verdade que poucos sabem e que muitos não têm coragem de falar é que a masturbação pode ser tanto uma aliada poderosa quanto uma inimiga silenciosa da sua saúde sexual. Tudo depende de como você a pratica, de como você se conecta com esse momento que é só seu. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Neste vídeo, quero que você preste atenção em cada sinal que seu corpo e sua mente estão enviando durante esse ato. Quero que você entenda que existe um caminho para transformar o que antes era culpa e vergonha em prazer consciente, energia renovada e uma intimidade verdadeira com você mesmo. Não estamos falando de regras nem de cobranças, mas de respeito. Respeito ao seu ritmo, ao seu limite e à sua história. Você vai descobrir que, muito além do que a ciência explica, existe um diálogo sutil entre a mente, o corpo e a alma. Um diálogo que pode ser restaurado com consciência, cuidado e, acima de tudo, com coragem para olhar para dentro sem medo. Poucos homens entendem essa verdade, poucos têm acesso a esse conhecimento. E é por isso que este espaço é para você. Para o homem que não quer mais carregar o peso do tabu, para aquele que quer recuperar o controle da própria vitalidade e reconectar-se com sua força interior. Vamos juntos nessa jornada? E o erro silencioso que drena sua energia e compromete a vitalidade. Existe uma armadilha sutil que muitos homens não percebem. Um desgaste invisível que mina sua força sem que ele perceba imediatamente. Quando a masturbação se torna um ato repetido de forma compulsiva ou desatenta, ela deixa de ser fonte de prazer e passa a drenar uma energia vital preciosa. Essa energia não está só no corpo, mas também na mente, e ambos precisam caminhar juntos para que o vigor não se perca. A testosterona, esse hormônio que sustenta o desejo, a potência e a força masculina, é afetada diretamente por como você lida com esse momento íntimo. Cada episódio de masturbação desequilibrada é uma espécie de descarga que não é compensada, uma saída de energia que o corpo luta para repor. O mesmo vale para a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Quando seu sistema nervoso é sobrecarregado, essa química vital entra em desequilíbrio e a sensação de cansaço físico e mental aparece logo após o ato. É comum pensar que o cansaço depois da masturbação seja normal na idade, uma consequência natural do envelhecimento. Mas isso é uma armadilha perigosa. A fadiga intensa, a sensação de corpo pesado e a mente turva não são sinais de que você está envelhecendo. São avisos de que algo não está em harmonia. O corpo fala em linguagem clara quando sua energia está se esgotando, e cabe a você ouvir essas mensagens sem julgamento, mas com a firmeza que o homem maduro sabe ter. O sistema nervoso do homem, depois dos 60 anos, precisa de cuidados especiais, porque ele não responde mais com a mesma velocidade ou resiliência. Quando a masturbação vira um hábito automático, feito no piloto automático, ela pode gerar um desgaste silencioso acumulativo, que compromete a vitalidade que você ainda pode e deve ter. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o que parecia um problema sem solução em uma oportunidade de renascimento da sua força. Essa energia que parece perdida não está indo embora. Está esperando que você cuide dela com consciência e respeito. O que seu corpo tenta dizer quando o desejo diminui depois do prazer solitário. Há um silêncio que fala alto logo depois daquele momento íntimo, uma mensagem sutil que muitas vezes passa despercebida. O corpo está cansado, a mente está sobrecarregada e o desejo que antes parecia fogo agora se apresenta em brasa fraca. Essa queda não é simplesmente física, nem um efeito isolado do tempo. É uma resposta complexa que mistura fadiga, ansiedade e sinais profundos do seu organismo. Quando o corpo entra nesse estado de exaustão, ele não quer apenas descansar, ele pede uma pausa para se reequilibrar. A ansiedade que aparece junto, muitas vezes silenciosa, é o peso emocional que acompanha essa fadiga física, criando um ciclo que pode ser difícil de quebrar. Esses sinais são um chamado para uma escuta mais atenta, para perceber o que está além do simples ato, o que está acontecendo no fundo do seu ser. Esse momento é uma oportunidade rara para o autocuidado, um convite para um descanso ativo que vai além do sono. É nesse espaço entre o cansaço e o desejo que você pode aprender a se reconectar, a observar o que seu corpo precisa e, mais importante, a responder com gentileza e respeito. A masturbação deixa de ser apenas um ato físico
e se torna uma conversa consciente entre você e sua vitalidade. Entender esses sinais é fundamental para manter o equilíbrio. É um aprendizado de ouvir sem pressa, de perceber que o ritmo que o corpo pede pode ser diferente do ritmo que a mente deseja. Nessa dança entre fadiga e prazer, o homem maduro encontra a chave para recuperar não só a energia, mas também a serenidade e o controle sobre a própria intimidade. A masturbação consciente como ferramenta para reconectar com a própria intimidade. Existe uma diferença profunda entre a masturbação feita no automático e aquela que acontece com presença, atenção e respeito ao corpo. Quando você aprende a desacelerar, a sentir cada movimento, a ouvir a respiração, algo muito maior começa a acontecer. A sua intimidade se fortalece e a energia se conserva, se multiplica. Não é uma questão de frequência, mas de qualidade e consciência. O corpo masculino, depois dos 60 anos, responde melhor quando o ritmo é respeitado, quando a respiração acompanha o movimento e quando a mente não está dispersa em pensamentos que drenam a força. Imagine seu corpo como um motor antigo. Acelerar demais sem cuidado queima as peças, mas saber dosar o gás faz o motor funcionar firme e duradouro. Essa mesma lógica vale para o prazer. Estar presente no momento da masturbação significa se conectar com o que está acontecendo dentro de você. O calor, a tensão, o relaxamento, sem pressa, sem culpa. Essa prática transforma o ato em um ritual de reconexão consigo mesmo, onde o prazer deixa de ser apenas físico para ser também uma experiência emocional e espiritual. É um caminho para redescobrir seu corpo e seu desejo em um nível mais profundo. Homens que ajustaram seus hábitos e adotaram essa consciência relatam uma recuperação da vitalidade que parecia perdida, um renascimento do desejo e da confiança. Eles encontram na masturbação consciente não só uma fonte de prazer, mas um remédio silencioso para a alma, uma ponte que os reconecta com sua própria potência e dignidade. O mito da perda inevitável, testosterona, envelhecimento e masturbação. Existe uma crença tão antiga quanto equivocada que se espalhou entre os homens maduros, a de que a queda da testosterona com a idade é um destino irrevogável, um convite para desistir do prazer, do desejo e até da própria sexualidade. Essa ideia, no fundo, alimenta um medo silencioso que paralisa e mina a autoconfiança. Mas é hora de olhar para essa verdade com olhos diferentes. A testosterona realmente diminui com o tempo. Isso é fato científico. Mas essa não é a sentença final para sua vitalidade. A masturbação equilibrada, feita com consciência, pode ser uma ferramenta para ajudar a regular os hormônios, equilibrar o humor e manter a chama acesa. Ao contrário do que muitos pensam, o prazer não é inimigo da força. Ele pode ser um aliado poderoso para renovar seu vigor. Negar essa possibilidade é reforçar crenças limitantes que sabotam a autoestima e aumentam a sensação de impotência. O corpo é um sistema complexo e dinâmico, que responde ao cuidado, à atenção e ao respeito. Mais do que números, o que define seu vigor é a forma como você se relaciona com seu corpo e sua sexualidade. Um estado de presença e aceitação, onde a potência nasce do equilíbrio, não da negação. Essa compreensão abre espaço para um olhar mais compassivo sobre as mudanças que a idade traz, permitindo que você abrace sua masculinidade com força, mesmo quando o corpo muda. O caminho não é desistir, mas aprender a jogar com as regras novas, encontrando prazer, energia e confiança em cada passo da caminhada. Masturbação, ejaculação e saúde prostática, o que a ciência diz para homens 60+. A próstata é uma peça fundamental no motor da saúde masculina, especialmente após os 60 anos. E entender sua relação com a masturbação e a ejaculação é fundamental para cuidar dela com sabedoria. A ciência mostra que a frequência da ejaculação pode ajudar a prevenir problemas prostáticos. É como manter uma engrenagem lubrificada para que não enferruje ou trave. Porém, esse equilíbrio é delicado. A masturbação em excesso, ou feita sem atenção, pode virar um desgaste silencioso, um esforço que mais prejudica do que ajuda. O segredo está em ouvir os sinais do corpo para ajustar o ritmo, a frequência e o modo como você se conecta com esse momento íntimo. Não existe uma regra única, mas existe uma ciência clara que aponta para o respeito às necessidades individuais. Homens que compreendem essa dinâmica conseguem transformar a masturbação em um aliado da saúde prostática, prolongando sua longevidade e qualidade de vida. Essa consciência é uma forma prática de evitar doenças silenciosas
e garantir que sua potência física e emocional continue ativa, sem abrir mão do prazer que acompanha a intimidade consigo mesmo. A conexão entre a saúde da próstata e o ato de se cuidar é profunda, e reconhecer esse vínculo é o caminho para viver com mais controle, liberdade e confiança no próprio corpo. Afinal, cuidar da próstata é cuidar da sua virilidade. Uma virilidade que resiste, se adapta e floresce com o tempo, quando você a trata com respeito. A conexão invisível entre masturbação e relacionamento afetivo na maturidade. A intimidade consigo mesmo tem um reflexo profundo na intimidade que se compartilha com o parceiro ou parceira. Quando o prazer solitário se torna uma ilha isolada, desconectada das emoções e dos vínculos, ele pode criar barreiras invisíveis que afastam o desejo pelo outro. Esse distanciamento nem sempre é fácil de perceber, mas é real. Um bloqueio emocional que nasce do desequilíbrio entre o corpo e a mente. Ao cultivar uma relação consciente com a própria sexualidade, o homem maduro descobre que o prazer solo pode ser fonte de energia para a vida a dois, uma preparação silenciosa para momentos de conexão genuína. A confiança que nasce da intimidade consigo mesmo transborda, fortalecendo o vínculo afetivo e reacendendo o desejo compartilhado. Essa harmonia entre o eu e o nós é um dos segredos mais guardados da vitalidade sexual na maturidade. Estratégias simples, como respeitar o ritmo, integrar o prazer solo na rotina sem culpa e usar esse momento para se conhecer melhor, ajudam a equilibrar essas duas faces da intimidade. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de aprender a navegar com equilíbrio entre o prazer solitário e a vida sexual compartilhada, respeitando seus limites e desejos reais. Essa conexão invisível é um caminho para transformar não só o corpo, mas também o coração. Práticas simples para recuperar o controle da energia e manter a potência com mais de 60 anos. Recuperar o controle da sua energia sexual é um caminho que passa por pequenas ações, que se somam e transformam o corpo e a mente de forma profunda. Exercícios físicos específicos ajudam a aumentar a circulação e fortalecer os músculos sustentam a potência, enquanto práticas mentais, como a meditação e a respiração consciente, alinham o ritmo interno e reduzem o desgaste emocional que corrói a vitalidade. Esse alinhamento entre mente e corpo é a chave para que a masturbação deixe de ser um ato que cansa para se tornar uma fonte de vigor, prazer e renovação. O homem maduro que aprende a respeitar seus limites e a ouvir seus sinais, cria um ritual saudável, um momento de cuidado que respeita suas necessidades reais, sem cobranças ou exageros. Transformar esse hábito em uma prática consciente significa reconhecer que o corpo não é um inimigo que falha, mas um aliado que responde ao cuidado e à presença. A potência, a vitalidade e o controle que você busca não estão fora de alcance. Eles estão esperando para ser despertados, alimentados por essas práticas simples que, juntas, reconstroem seu vigor e sua confiança para viver uma sexualidade plena e livre após os 60 anos. Resgate da autoestima e do prazer consciente como chave para uma vida sexual plena após os 60. O caminho para uma vida sexual plena depois dos 60 passa pelo resgate da autoestima, aquela força interna que sustenta o desejo, o prazer e a confiança. Reconhecer que o prazer consciente é um ato de respeito e amor próprio é libertador. Ele desconstrói o peso da vergonha e abre espaço para um encontro mais verdadeiro com o corpo, com a mente e com as emoções que o acompanham. Abandonar a vergonha é um convite para se reconectar com seus desejos reais, sem pressa ou cobrança, apenas com aceitação e coragem. Esse reencontro não acontece de fora para dentro, mas dentro de cada homem que decide olhar para si com gentileza e firmeza, que escolhe escutar sua voz interior e honrar seu ritmo. O autoconhecimento que nasce dessa consciência transforma erros silenciosos que antes pareciam obstáculos intransponíveis em caminhos práticos de recuperação. Cuidar da energia na masturbação é, na verdade, cuidar da sua intimidade, da sua virilidade e da sua saúde mental. Essa é a verdadeira revolução silenciosa que pode renovar sua vida sexual e, com ela, sua relação consigo mesmo e com quem você escolhe compartilhar seu tempo e seu afeto. Experimentar novas práticas com atenção e carinho, sem medo ou culpa, é uma oportunidade rara de se reinventar. A vitalidade, a potência e a liberdade que você busca estão muito mais próximas do que imagina. Seu corpo ainda quer lutar com você,
Basta que você o ouça de novo. A profundidade do impacto da masturbação na terceira idade vai muito além do simples ato físico. Ela toca na essência da relação que o homem mantém com o próprio corpo, com a energia vital e com a sua sexualidade, que não desaparece com o tempo. Ela apenas muda de forma e exige uma atenção diferente. Quando feita com consciência, a masturbação pode ser um instrumento poderoso para manter a circulação ativa, estimular hormônios essenciais como a testosterona e a dopamina e fortalecer a conexão entre mente e corpo. Mas essa prática, tão natural quanto necessária, carrega também riscos invisíveis quando desacompanhada de cuidado e presença. O excesso ou a masturbação feita no piloto automático pode acelerar o desgaste energético, levando a sensações de cansaço, diminuição do desejo e até impacto negativo na saúde prostática. Na terceira idade, o corpo pede um equilíbrio delicado. Nem a ausência completa, nem o excesso, mas uma dose ajustada à sua realidade, sempre respeitando os sinais que ele envia. Além disso, a masturbação tem um efeito emocional profundo. Pode ser fonte de alívio, conforto e autoconhecimento, mas também pode despertar sentimentos de culpa e vergonha, quando o homem sente que está sozinho em uma batalha que ninguém discute. Essa carga emocional pesa na energia mental, afetando a autoestima, a vitalidade e a disposição para o contato afetivo. Entender o impacto da masturbação na maturidade é, portanto, entender como cuidar desse equilíbrio entre prazer, energia e saúde. É reconhecer que cada homem é único e que esse ato pode ser transformador quando alinhado com respeito, atenção e autoconhecimento. A masturbação não é um tabu a ser escondido, mas uma parte legítima da sexualidade madura. Uma chave para manter viva a força, o controle e a liberdade que cada homem merece carregar com dignidade ao longo dos anos. O impacto da masturbação na terceira idade também reverbera na forma como o homem experimenta sua própria identidade e seu senso de autonomia. Para muitos, a masturbação é um gesto que reafirma a potência que ainda pulsa no corpo. Um ato silencioso de resistência contra as narrativas que insistem em diminuir a sexualidade com o passar dos anos. Esse encontro consigo mesmo, quando consciente, traz uma sensação de controle. Uma reconquista diária que fortalece a autoestima e reaviva a chama do prazer. Por outro lado, quando essa prática se torna fonte de dúvidas, culpa ou exageros, ela pode transformar-se num fardo emocional que corrói a confiança. A sensação de estar falhando ou de que o corpo não responde como antes pode ser devastadora, criando um ciclo onde a masturbação deixa de ser prazer para virar motivo de ansiedade e desgaste. O homem maduro, que enfrenta esses desafios, precisa de um olhar compassivo que reconheça a complexidade dessa vivência, sem julgar ou minimizar. A neurociência nos mostra que o cérebro do homem maduro responde de maneira diferente aos estímulos do prazer e do descanso, e que a qualidade do ato, a presença, o ritmo, o significado que se dá a ele, pode modular essas respostas. A masturbação consciente, portanto, é uma prática que transcende o físico e toca a espiritualidade prática, conectando o corpo e a mente numa dança que potencializa a vitalidade e reduz o estresse. Além disso, o impacto social desse ato ainda é forte. O silêncio que cerca a masturbação na terceira idade alimenta tabus que aumentam o isolamento e a vergonha, dificultando o diálogo aberto e saudável sobre saúde sexual e emocional. Romper esse silêncio é essencial para que o homem se sinta livre para cuidar de sua energia, para aprender e reaprender a viver sua sexualidade com dignidade e verdade. Em resumo, a masturbação na terceira idade é um tema complexo, que envolve corpo, mente e emoções. Seu impacto vai muito além do prazer momentâneo. Ele pode ser um caminho para recuperar a força, manter a saúde prostática, fortalecer a autoestima e nutrir a liberdade que cada homem merece carregar com orgulho e respeito. A chave está na consciência, no cuidado que se tem com a própria energia, com o próprio ritmo e, principalmente, com a própria história. Essa consciência, quando cultivada, se traduz numa relação mais profunda e autêntica com a sexualidade, longe das pressões sociais e dos mitos que insistem em rotular o desejo e o prazer após os 60 anos. Ela permite que o homem redescubra seu corpo não como um objeto de limitações, mas como um território vivo, capaz de proporcionar prazer, conexão e renovação. É um convite para que ele se permita experimentar o prazer sem culpa, sem medo, com respeito e amor próprio. No nível físico, a masturbação consciente estimula a circulação sanguínea,
fundamental para a saúde sexual, especialmente quando o corpo envelhece e a vasodilatação natural diminui. Esse estímulo ajuda a manter a elasticidade dos tecidos, a lubrificação das articulações e a resistência dos músculos envolvidos na resposta sexual. Por isso, o cuidado com o ritmo e a frequência, alinhado à escuta do próprio corpo, faz toda a diferença para que essa prática seja revigorante e não exaustiva. Emocionalmente, a masturbação é um espaço seguro onde o homem pode explorar seus desejos, compreender suas limitações e acolher suas dúvidas, sem julgamentos externos. Essa autoexploração fortalece a autoestima e reduz o estresse, ao mesmo tempo em que cria um canal de comunicação interna que reflete positivamente em todos os aspectos da vida afetiva e sexual. O prazer consciente é, portanto, uma forma de autocuidado integral. Por fim, essa prática pode ser uma ponte para uma sexualidade mais rica e diversificada, que integra prazer solo e intimidade compartilhada, respeitando as transformações naturais da idade. Quando o homem aprende a cuidar de sua energia e sua intimidade de forma equilibrada, ele se coloca no comando da própria história, rompendo com o silêncio e os tabus e vivendo sua sexualidade com dignidade, liberdade e força renovadas. Esse é o verdadeiro impacto da masturbação na terceira idade. Um caminho de reconexão, saúde e potência que abre portas para uma vida sexual plena, vibrante e cheia de significado, exatamente como cada homem merece. Além disso, reconhecer o impacto da masturbação na terceira idade é também um passo importante para combater o isolamento que muitos homens sentem ao enfrentar essas questões. A solidão e o silêncio criam um terreno fértil para a vergonha, e quando não há diálogo, as dúvidas crescem e a autoestima diminui. A masturbação, quando vivida com consciência, pode se tornar uma ferramenta de autoconhecimento que fortalece o homem em sua individualidade, trazendo um senso de pertencimento a si mesmo antes de tudo. A neurociência emocional reforça essa conexão ao mostrar como o cérebro responde ao prazer e ao estresse, e como a qualidade desses momentos pode modular não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio mental e emocional. Estar atento aos sinais do corpo durante a masturbação ajuda a evitar o desgaste e promove a liberação de neurotransmissores, que elevam o bem-estar, reduzem a ansiedade e aumentam a sensação de controle sobre a própria vida. Esse equilíbrio delicado entre prazer e cuidado é uma das maiores lições que o homem maduro pode aprender. Não se trata de abandonar o prazer ou de se prender a regras rígidas, mas de desenvolver uma relação honesta e respeitosa com seu corpo e sua energia. Essa relação é um alicerce para uma sexualidade que resiste ao tempo, que se reinventa e que mantém sua potência, não apesar da idade, mas em harmonia com ela. Em última análise, o impacto da masturbação na terceira idade é um convite para uma revolução silenciosa, uma revolução que começa dentro de cada homem, no momento em que ele decide escutar seu corpo, acolher suas emoções e reivindicar sua vitalidade. É um caminho de cuidado, respeito e amor próprio, que abre espaço para viver a sexualidade de forma plena, consciente e digna, como sempre deveria ser.